noite, transmutados. Muito bom estar aqui novamente para conspirar um pouco mais. Muito bom. Se alguém estiver me ouvindo, se estiver me vendo muito bem aí, por gentileza, se puder dar um ok aí. Boa noite, Andréia. Boa noite, Jackson, Jana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um assunto muito interessante do ponto de vista para quem gosta de pesquisar, para quem é curioso. Vai ser um assunto também um pouco de críticas também. A gente não pode deixar de conspirar um pouco, senão perde a graça, né? Então hoje nós vamos falar de alquimia, vamos falar aí da imortalidade, né? Uma coisa aí que as pessoas, muitos aí trabalham para a morte, né? É nascer, crescer, é estudar, é ter a casa dos seus sonhos, ter o carro dos seus sonhos, formar uma família, né? Ter o emprego dos seus sonhos, envelhecer, né? Se aposentar e depois morrer. Então essa é a métrica que o sistema colocou para a gente, né? E isso vem de muito tempo. E aí a gente acabou aceitando que a vida é assim e vai ser assim para sempre. Então, sei que pode parecer para alguns que a imortalidade pode parecer um absurdo, mas nós vamos levantar alguns questionamentos aqui sobre prolongamento da vida. A imortalidade talvez não caiba na nossa cabeça agora, na nossa mente agora, por falta de conhecimento, né, por ignorância própria nossa, mas falta muita informação. O sistema, a ciência, enfim, né, que aboliu a alquimia, escondeu muitas informações de nós, né? E aí a gente ficou naquela lá de se envenenar, né? O sistema acabou oferecendo para nós tudo que a gente não precisa, e aí a gente acaba se envenenando, ou acabou se envenenando, nossos ancestrais se envenenando também. E aí vamos seguir o assunto adiante. E aí a gente já sabe onde o negócio vai parar, né? Então, boa noite a todos, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão, para mais uma live nessa quinta-feira, ou seja, para nós aqui no Rio Grande do Sul, sextou, né? Amanhã é feriado, semana farroupilha aqui também. Então, vamos aproveitar o feriado aí, né? Vamos estender um pouquinho esse assunto aí, que vai ser muito legal. Então, quando você fala, se alguém estiver me ouvindo legal aí, eu tenho uma assistente muito bacana aqui também. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa assistente aí. Né, Medusa? Tem minha assistente aqui. É incrível essa minha assistente. É muito legal. Deixa eu tirar meu chá aqui. Então, nós vamos tratar do assunto. Primeiramente, vamos falar sobre essa tal de imortalidade, né? Que muitos acham impossível, que muitos acham que não existe, né? Mas isso é apenas, como eu falei anteriormente, aí, né? É algo que foi implantado na nossa cabeça, é um chip, um vírus que foi colocado na nossa cabeça, que a gente não pode viver mais que 110, 120 anos. Talvez nem chegue a 120 anos, né? Mas a gente sabe que houve muitas mudanças genéticas ao longo do tempo, mudanças genéticas na história da humanidade. Quando iniciou a humanidade, houve essas mudanças genéticas aí por outros seres que a gente sabe, né? Que a gente estuda, que a gente pesquisa. Então, esses seres aí acabaram aí encurtando nossos telômeros, mexendo em todo o nosso DNA, enfim, bagunçando com tudo, para que a gente não vivesse mais, não prolongasse a nossa vida. Mas se a gente pegar do ponto de vista que a maioria gosta desse ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico, digamos assim, né, que é um livro que foi muitas vezes manipulado, foi muitas vezes reescrito, né, e algumas verdades incutidas dentro de muitas mentiras, né, existe ali um ponto de verdade também, né, nas entrelinhas, no pano de fundo existe uma verdade ali também, né. Então, se a gente pegar a cronologia da questão bíblica, nós vamos ver que aí o pessoal vivia aí 300 anos, 800 anos, 1000 anos, e aí vai,
né, toda essa cronologia bíblica, a gente não consegue mensurar isso, porque isso foi totalmente manipulado. E quando Deus disse que o homem não vai viver mais que 120 anos, por crença nossa, né, acreditar, né, naquele velhinho de barba lá em cima, enfim, né, que nós não vamos ultrapassar. E quando nós colocamos uma coisa na cachola e nós geramos um sentimento, nós acabamos realmente acreditando na probabilidade de que isso não venha a acontecer, que a gente ultrapassar esses 120 anos. Porém, a história nos conta outras coisas. E aí a gente volta. Boa noite, meu nome é Maria, eu estou acompanhando pouco tempo e estou gostando muito de suas lives. Muito obrigado, Maria, muito obrigado. São assuntos que a gente não aborda profundamente, mas a gente traz aqui perguntas, né? Questionamentos para que cada um desenvolva sua própria pesquisa, que busque desenvolva seu próprio conhecimento também, né? Então isso é muito importante, que coloque em prática aquilo que busca, que pesquisa, né? Isso é muito importante. Então, como eu ia falando, a própria história, quando a gente vai tocar no ponto da alquimia também, o que os alquimistas buscavam, né? Houve aí antes de Cristo, para ver como é que é o patriarcado, né? Eliminaram totalmente a mulher, né? Do ponto de vista aí de participação do poder da mulher na humanidade, né? E antes de Cristo aí, segundo o que se sabe aí, existiu uma grande alquimista, uma mulher, e eu posso aqui afirmar que não foi só uma, foram muitas mulheres, né? Que foram alquimistas na época antes de Cristo, e ensinaram muito os homens, inclusive, e foi passado de geração para geração. E essa mulher, que é a Maria Judia, vocês podem pesquisar, até vem do conceito aí do banho-maria, né? Todo mundo faz um banho-maria, né? E não sabe de onde é que vem esse tal de banho-maria. Vem de uma alquimista, né? Uma mulher alquimista antes de Cristo. Não me lembro aqui a cronologia agora, a data certa aí também ninguém sabe qual é a data certa, né, naquela época. Mas ela foi uma grande alquimista e ela fez grandes descobertas e deixou... também, além de alquimista, ela era também uma engenheira. Ela desenvolvia projetos, ela fabricava produtos também para medicina. E com o passar do tempo, houve outros alquimistas também, mas qual que era a busca desses alquimistas? Por exemplo, Paracelso, Flanel, outros grandes alquimistas como Saint Germain também. Né? Quem nunca ouviu falar de Saint Germain? Né? Chama Violeta e tal. Então, São Germain era um grande alquimista, né? Viveu aí depois de Cristo e tal. E São Germain era uma pessoa, segundo relatos, que ele vivia por muito tempo. Ele tinha uma aparência de 45 anos e aquela aparência nunca mudava. Ele sempre estava com aquela aparência de 45 anos. Há relatos aí da cronologia de São Germain que ele viveu por vários países. E nesses países aí ele tinha títulos, títulos de conde, de príncipe, de rei, enfim, de toda... Bom, imagina, a pessoa traz todo o conhecimento, quando as pessoas conversavam com ele naquela época lá, ele trazia conhecimentos que ninguém sabia, conhecimentos como se ele vivesse há não sei quantos mil anos. Dizem assim que ele viveu mais de 50 mil anos, mais ou menos por aí a história dele. E quem sabe ele tá vivo por aí também, né? Tá dando uma voltinha por aí também, né? Então, quando a gente pega a história dos alquimistas, aí quando como é que é o nome dele lá? Quando foi proibida a alquimia, né? No século III, né, até tinha o nome do imperador romano aqui que proibiu a alquimia. Quando a alquimia foi proibida, né, e logo depois, além de ser proibida, os alquimistas eles foram torturados, queimados, enfim, em fogueiras e tal. Né? Inclusive Paracelso fala sobre isso também, né? Na alquimia foi um dos maiores alquimistas aí, também curou, não sei, a história diz que ele curou todos os tipos de doença, né?
Então, se ele curou todos os tipos de doenças, significa que ele tinha um elixir, desenvolveu uma poção que dava essa habilidade para o corpo se autocurar também. Ou seja, devolvia para o corpo essa habilidade de se dar autocura. Então, quando a gente pega aí a questão da alquimia, o que os alquimistas buscavam? Transformar o metal em ouro, né? Tornar o metal mais precioso. Por outro lado, eles buscavam o elixir também do prolongamento de vida, para viver mais tempo, porque quanto mais se vive, mais conhecimento se tem, mais experiência se tem. Então, a questão dos alquimistas era sempre em busca do conhecimento, sempre viver mais para ter mais conhecimento. E isso é muito legal, porque nós podemos tirar isso para a nossa vida também, né? Quanto mais a gente cuida da nossa saúde, quanto mais a gente cuida do corpo, enfim, da saúde como um todo, mental, espiritual, saúde emocional, enfim, como um todo, a gente acaba adquirindo mais conhecimento, a gente acaba vivendo mais, ultrapassando a expectativa de vida, que esse é o nosso objetivo, né? Viver mais de 120 anos, romper essa barreira, esse tabu aí, né? Que foi imposto para nós, tanto geneticamente como crença também, né? Então, a gente pode trazer para a nossa vida isso, né? O que os alquimistas buscavam, esse prolongamento de vida, descobriram um elixir que desse para eles talvez aí a imortalidade ou somente o prolongamento de vida, né? E também aí desenvolver aí uma grande medicina para a humanidade, né? Unir aí todas as partes, religião, ciência, enfim, aí, e conseguir atender toda a humanidade. Esse era um dos objetivos, 3 objetivos principais aí dos alquimistas, tá? Eu posso estar falando com as minhas palavras aqui, mas existem muitas outras formas de compreender o que os alquimistas buscavam. Que uma das principais coisas que os alquimistas buscavam era exatamente a pedra filosofal, descobrir a pedra filosofal, né? O que era a pedra filosofal? Eu costumo dizer que a pedra filosofal somos nós, porque nós temos uma capacidade imensa de recompor o nosso corpo, né? De acelerar as nossas frequências. Nós temos a capacidade do raciocínio, nós temos a capacidade da autocura, autorregeneração, nós temos essa capacidade, né? A não ser que perca um membro do nosso corpo, aí fica um pouco difícil, mas você se corta, o corpo tem a oportunidade, a habilidade de se recompor, certo? De se autocurar. Então isso é muito interessante. Então, aí a gente vem para a história do Paracelso, que ele curou, aí teve uma grande sabedoria e criou muitas e muitas doenças aí através da alquimia, certo? E aí, o que Paracelso também buscava? Exatamente esse elixir também, né? Que eu postei 3 vídeos aí sobre imortalidade, que vocês podem ver que num dos vídeos, se eu não me engano, no 3º vídeo, ele fala que os cientistas estavam buscando, estudando os cromossomos, isso e aquilo, e aí descobriram um elixir e publicaram esse elixir, né? Que dava essa oportunidade para o ser humano prolongar a vida, ou o elixir da imortalidade, como eles chamavam. E do nada aí despenca as ações aí de uma grande farmacêutica, né? E aí a gente sabe toda a história, né? Aí isso some. Tudo que é em benefício da humanidade, o sistema acaba, não distribui para a humanidade, né? Para a população. Então, deixa eu molhar as palavras. Então, nesse processo de busca da imortalidade, né, o ser humano, ele sempre buscou ultrapassar as suas próprias limitações, né? Porque nós somos seres ilimitados, porém as nossas crenças elas nos limitam, né? Nós nos limitamos, né? Porque foi incutido em nós a falta, foi incutido em nós a escassez, né? Então a gente acaba se limitando, focando numa coisa só, né? Porque nós somos multivibracionais, então nós podemos focar em muitas coisas, aprender muitas coisas. Então o sistema ele nos colocou isso, essas capacidades limitadas, e o ser humano sempre buscou dar um passo a mais em si, ou seja, descobrir os seus poderes, digamos assim.
Nessa tentativa de descobrir seus poderes, de desenvolver essas habilidades, o ser humano acabou desenvolvendo o quê? Ferramentas. Ferramentas para que o corpo conseguisse ter mais capacidades. Inclusive, quando se fala em ter mais capacidades, a filosofia ela atrapalhou um pouco esse desenvolvimento biológico do nosso corpo. Por que a filosofia atrapalhou um pouco? Porque ela internalizou todo esse conhecimento, ela trouxe para o lado espiritual, né, essas capacidades como se ficasse somente na teoria, né? Então você pega aí, por exemplo, Platão, enfim, todos esses caras aí que cooptaram o conhecimento das mulheres e trouxeram para o patriarcado, eles sempre internalizaram esses conhecimentos não como algo que pudesse transformar o nosso corpo, né, uma capacidade, transformar a nossa genética, mas sim romantizando tudo isso. Por exemplo, transformar o chumbo em ouro, o metal em ouro, isso significa que nós devemos trabalhar as nossas, como é que se diz? Os nossos pontos negativos, sublimar esses pontos negativos aí, transformar-se numa nova pessoa, um pensamento diferente e tal. Então eles romantizaram muito essa coisa aí e a gente foi perdendo o conhecimento de como a gente poderia trabalhar realmente a nossa frequência vibratória, trabalhar, desbloquear realmente os nossos meridianos, né, trabalhar toda a nossa capacidade biológica, né, que é uma tecnologia infinita. Em um dos vídeos ali até fala sobre a capacidade que os nossos genes têm de armazenamento de informação, que o nosso corpo tem, é um computador ambulante, digamos assim, com uma capacidade imensa, né? E o que acontece nesse processo todo? A filosofia ela é ótima, ela é perfeita para você trabalhar alguns conceitos que precisam ser trabalhados nessa área. Porém, ela romantizou demais esse trabalho do ser humano em si, de acreditar em si que o ser humano poderia ter mais capacidades. E aí o ser humano vai fazer o quê? O ser humano ele vai desenvolver ferramentas para que ele consiga aderir, ou seja, digamos, vamos pegar um exemplo aqui. Eu preciso levantar 300 quilos. Lógico que mentalmente é muito difícil você levantar 300 quilos, mas eu vou criar um braço mecânico, vou criar alguma coisa para que eu tenha força de fazer isso. Só que aí acaba fugindo da capacidade do ser humano e aquilo acaba fazendo parte do corpo do ser humano. Ou seja, aí a gente já vai entrando no transhumanismo, certo? Tirar as nossas capacidades, tudo que eles dizem para nós, que é para nosso conforto, para nosso bem-estar, que não sei o quê, né? O que acontece? Isso não vai acomodando a gente, não vai deixando a gente com menos capacidade de pensar, como, por exemplo, fazer uma conta, uma matemática ou algo assim, né? Pensar na física, na própria química, né? Todo esse trabalho, todas essas funções matemáticas que a gente poderia estar desenvolvendo, trabalhando em nosso cérebro, entendendo o nosso corpo, hoje a gente deixa um computador fazer isso. Lógico que isso acelera o tempo, a pesquisa, acelera os processos, porém nos torna pessoas incapazes. O grande problema não é desenvolver tecnologias para que ajudem o ser humano a atingir os objetivos mais rápidos. O grande problema está quando o ser humano quer ser essa tecnologia mais rápida. Que aí que o sistema trouxe para a gente o quê? O engodo de que futuramente nosso cérebro terá a capacidade de comunicação, não sei o que e tal. Nós já temos essa capacidade. E isso está intrínseco em nós. Assim como o Wi-Fi, assim como eu estou falando com vocês aqui, por uma transmissão à distância, o nosso pensamento também faz isso. Mas a gente esqueceu como é que se faz isso. A gente já não acelera mais as nossas frequências mentais para que a gente consiga fazer essa comunicação, essa telepatia, né, de conversação de mente a mente. Então, tudo isso foi, digamos assim, sendo esquecido
ou podado, certo? Por uma certa ciência, onde se proibiu a alquimia, porque a alquimia, qualquer um poderia trabalhar e desenvolver aí alquimia, mas a ciência não é para todo mundo. Então o sistema retirou essas capacidades do ser humano. Aí colocou todo mundo dentro de uma sala de aula, agora você vai estudar ciência e só você entende de ciência. Na alquimia, todo mundo entendia de alquimia, todo mundo entendia de ervas, entendia da frequência das ervas, entendia dos líquidos, entendia das capacidades que a natureza poderia suprir essas deficiências do ser humano, né? Uma coisa completando a outra, né? Qualquer um poderia aprender isso, qualquer um poderia ter a autocura para si, qualquer um poderia ter mais longevidade, acessando o que a natureza nos deu, enfim, continua nos dando, mas a gente esqueceu de como isso funciona. Então, hoje, a ciência, a alquimia virou ciência, certo? E aí o que a gente faz? A ciência pega, vai na natureza, sintetiza o que ela tira da natureza e nos dá em forma de remédios. Olha que inteligente isso. Ninguém mais precisa entender de alquimia, ninguém mais precisa entender do seu corpo, ninguém mais precisa entender da sua mente. Por quê? Porque agora tem gente que só estuda isso, olha o pensamento cartesiano, só estuda isso e o que nós ensinarmos essa pessoa, ela vai trabalhar para trazer esses benefícios para você. Onde a gente acaba caindo no engodo, né? De que remédio faz bem, de que não sei o que faz bem, né? Então, toda essa parafernália aí. Então, diga-se de passagem, desde o início, quando o ser humano começou o autodesenvolvimento, a sua caminhada na sua evolução, houve um sistema para que podasse o ser humano. O ser humano não poderia crescer mais do que X. O ser humano não poderia aprender mais do que X. Ué, e a gente não vê isso hoje? Deixa eu ver o que a Bel está falando aqui. Aprendemos a ter tudo, e nisso foi a nossa vida e saúde. É isso daí. Um dos pontos cruciais quando a gente entra no transhumanismo é que as tecnologias colocadas em nosso corpo vai ser para o nosso bem, vai ser para a nossa comunidade, para nossa comodidade, para o nosso conforto. O transhumanismo, hoje ninguém está prestando atenção nisso. Há tanta guerra de informação, há tanta informação hoje jogada na nossa cara, que a gente não consegue nem processar essas informações, né? E o que eles estão trabalhando atrás disso é muito mais do que a gente está imaginando. Imagina só, hoje a gente vê aí o que está acontecendo, né? Não posso deixar aqui de fazer as críticas necessárias a um sistema nefasto, onde ele queima plantações, ele queima animais, né? Para logo depois lançar uma cartilha que tem a ver com uma agenda, né? 2030, 2025, uma agenda aí realmente, digamos assim, que não tem nem palavras para falar isso, né? Para não ser bocudo aqui, porque eu não tô não tô disputando eleição aqui. Né? Mas assim, é um sistema muito cruel mesmo. A gente está vendo o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo isso, né? Agora vamos ter aí também, já temos, né, na verdade, né, a anomalia magnética, temos aí também a onda moduladora negativa, temos a inversão magnética. Na inversão magnética, a gente pode entender que vai haver uma inversão dos polos, a água ela vai mudar de lugar, e a gente já está vendo aí o sistema colocar aí uma calamidade sobre a água também, se aquilo, né? Poxa, bicho, a gente mora num país rico, o país que mais tem água no mundo, e você vir me dizer que falta água, né? Com toda a capacidade que nós temos aí, e
E os caras têm a cara de pau de dizer que nós não temos água. Vai haver sim uma perda de água num certo lugar, depois essa água vai mudar para o outro, porque isso acontece na inversão magnética, tá? Então isso vai acontecer. Uns lugares vão virar deserto, outros lugares vai ficar muito frio, e assim vai acontecer as coisas. Então a gente está numa era aí de mudanças, tá? Que não tem a ver com a agenda climática, mas tem a ver com mudanças de eras em eras, tá? Então, só para aí fazer umas críticas aí, que a gente não pode deixar de falar sobre isso também. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, aqui foi um crime que aconteceu. Um próprio vereador participou de uma reunião, denunciou essa reunião agora na campanha e você não vê nada. Aconteceu um crime, fizeram uma reunião para discutir sobre a situação que iria ocorrer. Sabiam que ia ocorrer uma situação. E, logo depois, não avisaram ninguém. Deixa assim. Depois a gente vê o que a gente faz. Temos um governo, sempre tivemos um sistema, um governo do sistema que nunca faz nada pelas pessoas. Né? E nem vai fazer também. A gente nem pode depender desse sistema aí. A gente nem pode dar atenção para esse sistema. Mas a gente tem que fazer as críticas exatamente, fazer as nossas pressões, exatamente porque eles precisam ver que a gente está atento no que eles estão fazendo, né? Então, deixo aqui, reservei um tempinho aí para críticas aí, porque é necessário isso, é necessário que todo mundo fale, é necessário que todo mundo enxergue, é necessário que todo mundo bata nessa tecla, tá? Mas não espere nada do sistema, nunca espere nada do sistema, sempre tente melhorar a si mesmo, sempre tente buscar junto aos seus, né, familiares, amigos, enfim, né, uma comunidade que consiga gerenciar essas coisas que venham acontecer, que aconteceu e que venham acontecer para frente, né, porque se depender do governo, se depender do sistema, você nunca vai ter nada, né. Então, nós por nós. Então fica aí a dica para vocês. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Agora a gente volta de novo, né, para a área de... A Medusa tá me ajudando aqui. Deixa eu mostrar a Medusa de novo para vocês aqui. Olha aí, ó. Essa é minha assistente, ó. Tá até com a mão em cima do caderno. Então, o que a gente aprende, entende? É muito superficial, perto daquilo que a gente almeja. E o ser humano, na ânsia de se transformar em algo melhor, ele acabou se perdendo nessa caminhada, onde ele permitiu que um sistema dissesse para ele o que ele deveria ser, o que ele deveria fazer e aonde ele iria chegar. Boa noite, Ana Luísa, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, assim, nós temos no nosso inconsciente, tá? Para quem acredita em ciclos, em reencarnação e outras coisas assim, nós temos em nosso inconsciente que a gente consegue captar o que pode vir pela frente. Não por medo, mas por intuição, tá? Intuição. Como a gente pode se preparar? A gente pode se preparar de muitas formas. Certo? Primeiramente é trabalhar o conceito emocional. Não se deixar saber que pode acontecer, mas trabalhar muito o lado emocional. Quando você trabalha teu emocional, você começa a encontrar soluções, certo? Você está ali na pressão, né? Tá ali, tá mexendo com o teu emocional, com medo, com, sei lá, com um monte de coisas, e aí você começa a equilibrar teu emocional, né? Diz assim, não, peraí, deixa eu ter o meu autocontrole, deixa eu ter aqui me controlar nessa parte, nessas minhas emoções, para mim conseguir encontrar uma solução, certo? Nós estamos trazendo soluções. Nós aí, de dar aquela pesquisa aí, os associados, enfim, diretores, toda a diretoria aí, todos os pesquisadores aí estão trazendo muitas soluções. É só ficar atento nos canais de dar aquela pesquisa aí,
né? Tem alguns associados aí que eles exageram um pouco, né, na condição de passar informação que pode causar medo nas pessoas, enfim, né, nessa frequência de medo, mas não se apegue a isso, saiba que cada um tem uma maneira de interpretar e passar a mensagem para frente, tá? Se apegue exatamente no trabalho das emoções, tá? No trabalho dos pensamentos, trabalhar muitos pensamentos. Tem que ter aí uma fortaleza mental, que a gente chama, é fortaleza emocional, para que consiga encontrar soluções corretas. Agora, serão soluções corretas? A gente já não sabe dizer, porque ainda não aconteceu. Mas algo já aconteceu que você pode ter uma noção do que pode acontecer lá para frente. A gente está avisando, a gente está dizendo, olha, sistema financeiro, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer mais coisas ainda nessa questão climática, tá? Que a natureza vai, por parte de ciclos mesmo, tá? Vai acontecer isso. Por trás disso vai haver também mais um reforço aí de geoclima, né? Enfim, de engenharia, digamos assim. Né? Então, é bastante complicado, porém, fortaleza mental e fortaleza emocional, tá? Conversando com as pessoas, buscando, analisando todos os cenários, isso é muito importante. Comunicação é muito importante nessas épocas, tá? Boa noite a todos, Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, transmutados. Então, voltando aqui, o ser humano, ele se perdeu mesmo no conceito de como ele poderia trabalhar em si para desenvolver essas habilidades. Aí veio a filosofia, romantizou um monte de coisas que os alquimistas nos deixaram lá no passado. Os alquimistas nos deixaram muita coisa importante. Se a gente começar a ler os livros de alquimia, a gente vai aprender muita coisa, a gente vai recordar muita coisa, que nessa época agora será muito necessário mesmo, entender sobre nós mesmos, entendeu? Então, nessa parte de romantizar, o ser humano, ele perdeu os conhecimentos, algumas coisas aconteceram que esses conhecimentos também foram escondidos, nem todo mundo tem os conhecimentos, porque ele está totalmente fragmentado, né? Então, existe uma biblioteca aí em Ratanabá, aí nessa cidade que a gente sabe, existe uma biblioteca, né, que é a biblioteca do mundo. Quando isso for divulgado aí, será um baque em toda a ciência, em toda a física, enfim, né? Então vai mudar muita coisa aí na questão de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o ser humano, ele se perdeu de como ele poderia trabalhar em si para ele conseguir atingir novos níveis com sua própria biotecnologia. Infelizmente, nesse processo, existe um sistema, que existe uma agenda dele, e ele acabou trazendo as tecnologias, né, que são nada mais que coisas velhas, que não tem serventia nenhuma, porque se a gente for olhar para nós mesmos, nós vamos entender as capacidades que nós temos. Temos mais de 3.000 habilidades para se trabalhar, certo? Não temos uma habilidade só. Então somos multivibracionais. Então, quando você começa a entender isso das suas capacidades, você passa de ser limitado para ser ilimitado. Então, quando você começa a pensar que você é ilimitado, não tem limite algum para você, você começa a entender que você pode trabalhar. Quando você vai na academia, por exemplo, você está limitado a erguer 20 quilos. Dali a uns 15 dias você está erguendo 25, 30 quilos, 40, 50, 100 quilos, e olha a capacidade que você tem. Basta trabalhar tudo isso, entende? Então, na época do transhumanismo, aí que veio da década de 60 para cá, começou-se colocar para o ser humano que se ele utilizasse algo, ele seria mais capaz. Se você utilizar essa tecnologia, seus dias serão melhores,
Ah, sim, e o ser humano é tão besta, né? Que ele acaba caindo nesses contos do vigário, né? De achar que algo de fora pode favorecer ele nas capacidades do próprio sistema biológico dele, né? Pode influenciar para o negativo. Isso a gente sabe, porque aí existem frequências, enfim, né? Que acabam, a própria radiação, né? Acaba prejudicando o nosso corpo. E a gente, na ânsia da gente atingir novos níveis, a gente acabou esquecendo da nossa alimentação, a gente acabou esquecendo da atividade física, a gente acabou esquecendo um monte de coisa. Se a gente está fazendo atividade física, a gente está esquecendo de outras coisas, né? Então, eu estou trabalhando o meu físico, mas está esquecendo de trabalhar o mental. Eu estou trabalhando o mental, mas está esquecendo de trabalhar o emocional. Entende? O ser humano, ele se apegou tanto à tecnologia que ele acabou esquecendo de trabalhar aquilo que é mais importante para ele. E aí que vem o sistema, como um jacaré, como um crocodilo e abocanha o ser humano. Porque ele deixa tantos vazios dentro do ser humano, o ser humano está tão perdido, está tão esvaziado o ser humano que ele não tem objetivos, ele não consegue pensar em objetivos. Ele consegue pensar que uma tecnologia vai dar o conforto ou, sei lá, vai levar ele para um próximo nível. E aí ele começa a ficar vazio. Aí vem o sistema de novo, oferece mais uma nova tecnologia para que o seu... Agora, a gente não está vendo aí a questão de um chip no cérebro, a gente não está vendo aí as questões biônicas, né? Partes biônicas do corpo, coração artificial, braço artificial, enfim. E quando essas tecnologias entrarem no campo dos esportes, e aí que eu faço a pergunta: se existir algum biônico dentro de um esporte e esse biônico atingir níveis imensuráveis, o que será que vai acontecer com outros jovens que hoje é colocado na cabeça deles que o sucesso, ser aplaudido, ser reconhecido, enfim, toda essa parafernália que os pais não dão para os filhos hoje, o reconhecimento que os filhos merecem. Um filho não aprende o amor e carinho dentro de casa também, e ele acaba caindo nessas ilusões que o sistema oferece para ele. Será que ele não perderia um braço para ter aí uma força para erguer 300 quilos, um braço biônico? É o que a televisão ensina, é o que os filmes ensinam. Tem um filme muito legal, uma série muito legal que eu indico para vocês aí, que é Altered Carbon, né? Que eles vão trocando, eles tiram a mente, colocam num chip, alguma coisa assim, eles colocam num cartucho tecnológico, eles tiram a mente, eles chamam de alma aquele cartucho, né, que armazena as informações, né? Eles colocam a mente naquele cartucho e eles produzem corpos sintéticos. E aí quando a pessoa morre, se acidenta, enfim, ou é assassinada, eles apenas retiram o cartucho da pessoa e colocam num outro corpo e a pessoa continua a vida dela por séculos e séculos e séculos. É muito interessante essa série aí que eu indico para vocês. Tem na Netflix aí, Altered Carbon, que é algo preditivo, né? E eles chamam esse cartucho de alma. E a gente sabe que a nossa alma é uma biotecnologia, é uma tecnologia que nós temos de armazenamento, né? Que é a nossa alma, que armazena as nossas emoções, as nossas experiências, enfim. É por isso que às vezes acontece de alguém fazer alguma coisa a sangue frio para uma outra pessoa e a gente diz assim: nossa, mas que ser sem alma, né? Então, a nossa alma serve para guardar essas informações. Quando temos alma, temos emoções, temos informação na alma. Já espírito, corpo, isso daí já são coisas diferentes, né? Mas eu quero outro filme muito legal também, que é um filme brasileiro, que ele também, agora eu não lembro o nome do filme, mas ele tem a ver com esse lado biônico também, tá? Eu não consigo lembrar aqui, mas enfim, depois eu vou talvez aí fazer um vídeo, alguma coisa e postar aí para vocês verem esse filme, que é um filme brasileiro que tem a ver também com esse lado de esporte aí, que são duas irmãs, uma perde uma perna, coloca uma perna biônica e chega a níveis muito maiores, né? Um atleta, uma super atleta, né? Nesse conceito.
E aí eles começam produzir mais, né, ferramentas que sejam encaixadas no corpo biológico, né? E isso gera uma competição. Então é muito interessante, tá? Acho que não esqueceu, terceirizou. No conceito de esquecer, eu quero dizer que o ser humano ficou preguiçoso, então a gente guarda naquela caixinha lá que, estão fazendo por mim, né? Coisa assim. Mas se não existisse, ia ter que tirar da caixinha, né? Ia ter que descobrir uma forma de se virar. E quando o ser humano descobre uma forma de fazer as coisas, ele aprende, ele adquire experiência. Então isso é muito legal. E na parte do transhumanismo, você não precisa ter novas experiências, porque vai ter algo ligado a algo virtual, a uma nuvem virtual, que ali estarão as experiências e através do que está programado ali, você vai conseguir atingir esses níveis. Então, o transhumanismo está vindo como um engodo muito grande. E olha, presta muita atenção nas crianças aí. O transhumanismo ele vem numa velocidade assim, que é inacreditável. É inacreditável a velocidade que está vindo. O homem se transformando em máquina. Agora, recentemente, a gente viu coisas aí que, dentro de certos líquidos aí, que foi colocado no corpo, tem nanorobôs, enfim, que estarão na corrente sanguínea e depois captarão informações, sinapses do nosso cérebro também. E essas sinapses serão captadas, que serão aprendidas por esses robôs e serão passadas para um certo computador aí também, né? Porque a gente já sabe, nós temos a capacidade de armazenar, nós somos assim um HD infinito, que podemos ter milhões, bilhões de informação aí e nunca se acaba o nosso centro de armazenamento, certo? A não ser o nosso cérebro, que ele tem toda essa capacidade, porém nós não conseguimos utilizar toda essa capacidade. Por quê? Porque nós não trabalhamos a nossa máquina. Então não adianta ter um super cérebro e uma máquina que não consegue acompanhar, né? Então o que eles fazem? Eles envenenam as pessoas, açúcar aos montes. Agora eu lembrei do comedor de açúcar. Que maravilha, né? Então aí eles trazem o açúcar, eles trazem as farinhas, os refinados, enfim, os embutidos, né? E outras coisas mais, para que as pessoas não consigam desenvolver suas capacidades. Porque quando nós conseguirmos atingir... Eu olhei aqui, tem uma menina dormindo aqui. Olha quem está dormindo. Então, se nós conseguirmos trabalhar as nossas capacidades, entender o que realmente nós somos, nós vamos atingir níveis muito maiores, mas muito maiores mesmo. É aquilo que eu falei sobre ir na academia. Você daqui a 15 dias está levantando 50, 60, 70, 80 quilos. E quando você começa a ler sobre alquimia, você começa a entender que tem a ver com energia, frequência, vibração, né? Isso tudo ligado a nós, né? Então é de se parar de começar a olhar para o passado, né? Como é que se tinha a vida no passado. Lógico que se tu for olhar certas coisas não é muito legal, saneamento básico, tudo isso daí, né? Então nós já vivemos uma outra sociedade, né? Outro nível de sociedade, então isso é muito diferente. Então a gente aprendeu muito com isso. Mas o essencial para a transformação do nosso corpo, aceleração das nossas frequências, aceleração da frequência cerebral, certo? Entender sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos meridianos, porque o nosso corpo está repleto de pontos cruciais energéticos, né? Que fazem o nosso corpo se movimentar, que colocam o nosso corpo em movimento. Se esses meridianos não estiverem desbloqueados, nós vamos ter, digamos, muitas dores, emoções negativas e tudo isso, né? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver que hora que é aqui. Hoje o assunto está rápido. Então, o que eu trago aqui é exatamente isso. Prestar atenção no pano de fundo que está vindo da tecnologia para nós
cada vez coisas mais fáceis, com a promessa de ser mais fáceis para nos dar mais cômodo. Mas o que isso está transformando a humanidade? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo deles? Não é transformar, não é o controle? Quando você tem aí uma tecnologia que pode ser controlada remotamente, acoplada num corpo, numa super máquina, você pode controlar essa super máquina também. Nas guerras, eles sempre pensaram em ter um super soldado. E a gente vê, já foi desenvolvido exoesqueleto e tal, que os caras podem levantar 100 quilos na coluna, que não vai prejudicar a coluna. Então, tudo que eles vêm desenvolvendo pro ser humano não é pro ser humano. É para eles mesmos. Tudo que eles desenvolvem de tecnologia, né, é para eles mesmos. Isso não é nada para nós. Então, não estou dizendo que não há necessidade de termos a tecnologia. Sim, é necessário para produção, produtividade, né, para medicina. É importante, sim, cada vez mais avançar com a medicina. Mas só que por trás de tudo isso sempre tem um objetivo muito diferente deles, né? Tanto a cura do câncer. Quando se fala aí em medicina, a gente já volta para as frequências de Rife, né? Quando fala em ferramentas úteis aí que poderia dar uma liberdade fenomenal para o ser humano na área energética, a gente fala em Tesla, né? Então, existem inúmeros cientistas que trouxeram coisas positivas, tecnologias para o ser humano, só que essas que eram para beneficiar o ser humano, elas não foram divulgadas, elas não foram para a humanidade, certo? Então, o sistema continua sendo sistema independente. Vai ruir esse sistema? Vai ruir esse sistema. Mas devemos esperar esse sistema, devemos brigar por esse sistema? Lógico que não. A gente precisa entender o nosso papel nesse mundo. Estou lutando com o amigo mesmo contra o açúcar. Bel, preciso ir, adorei. Belzinha, show de bola, pode ir. Amanhã para mim é feriado aqui, tá tudo certo. É um prazer te ver aqui no canal aqui, tá bom, Bel? Um beijo no coração aí, tá? Tudo de bom para você. Cuidado com as tecnologias. Então, esse problema, quando a gente for pensar na alimentação, a gente tem que pensar no que eles estão oferecendo. Não é naquilo que a gente, não é o que a gente está querendo colocar para dentro do nosso corpo. Muitas vezes, o que eu quero colocar para dentro? Não é esse pensamento. O pensamento é o que eles estão me oferecendo. Prazer imediato, certo? O vazio interno. O que eles estão me oferecendo? Não, eles não estão te oferecendo açúcar, eles não estão te oferecendo uma tecnologia. Eles estão te oferecendo aquilo que você menos espera. Eles estão te oferecendo um vazio, incapacidade mental, incapacidade emocional, incapacidade em todos os aspectos, para que você consiga depender deles. Quando você começa a entender o que eles te oferecem, e aí vai de você se você aceita ou não. Entende? Eu vou aceitar só nos finais de semana. Eu vou aceitar não sei o que, isso e aquilo. Então você tem que refletir sobre isso, tem que aprender, fazer as perguntas certas. Pergunta, meu filho, como diz o outro, começa com como, tarará, tarará, tarará. O homem virou um mito, né? Mas muito bacana, a gente aprende bastante, né? Com as piadas, enfim, com os risos, mas a coisa é muito séria, né? Quando a gente se fala no que eles estão oferecendo para nós. Então, a reflexão é exatamente essa. Fiquem atentos ao transhumanismo, tá? É algo muito perigoso, existe muito mais por trás disso, tá? Não é só oferecer uma tecnologia para uma pessoa que perdeu um olho, não é só oferecer uma oportunidade para quem tá ali, tá deficiente de algum membro do seu corpo, não é só essa a intenção. A intenção vai além disso, o que eles estão me oferecendo, né?
O que que acontece? Muitas vezes eu como de guloso, tá? Nem por causa das emoções, nem por causa de nada. Mas é exatamente isso. A gente traz uma ansiedade com a gente porque a gente aprendeu a escassez e o vazio. A gente traz isso na nossa mente, a escassez e o vazio. Né? E o que que a gente vai preencher esse vazio? Né? Tá escasso, o que que eu vou preencher? Eu vou preencher com alimentação, vou preencher com outras coisas que não me faz bem. Né? Então, as emoções, se você conseguir trabalhar essa questão das emoções, trabalhar teu mental, o porquê que eu estou fazendo isso, né? Então, você vai conseguir identificar algumas coisas pessoais em si. Não, eu estou fazendo isso porque assim, 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 assado. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou comendo isso porque assim, assim, assado, né? E qual é o teu nível de prioridade para com você mesmo, né? Então tem que entender muito essa questão. Eu dou prioridade para mim, eu dou prioridade para aquilo que é importante para mim, né? Então tem que pensar muito nisso. O transhumanismo, ele vem em forma romântica, né? Ele vem em forma romântica, né? Aquela negócio de eu vou te dar um grande benefício, eu vou te trazer muita coisa, enfim. Mas eles querem dizer para você que você não tem capacidade e que é para deixar a sua vida na mão deles, que eles vão resolver através de parafernálias que se chama aí tecnologia. Que a verdadeira tecnologia é o nosso corpo. O verdadeiro computador é o nosso corpo. O verdadeiro armazenamento de informação é o nosso corpo, certo? Se você começar a pensar assim, e se autopoliciar naquilo que é importante realmente. Quando diz assim, eu não sei fazer isso, né? Você fica naquele vitimismo lá, diz assim, não, mas eu tenho um robô que pode limpar minha casa, né? Então, você fica muito dependente da tecnologia, você acaba esquecendo que teu corpo precisa entrar em movimento também. E tudo é movimento. Tudo é movimento. Quanto mais movimento faz, mais experiência, mais você aprende, mais você cresce, mais você fortalece suas emoções, mais você fortalece o seu mental, né? E aí a tecnologia ela acaba ficando distante do teu corpo. Quando você começa a depender muito da tecnologia, ela fica totalmente colada em você. Eu fico feliz quando eu esqueço meu celular em algum lugar. Esqueci meu celular. E agora? Aí eu penso assim, nossa, que bacana, eu consegui esquecer meu celular. Isso é maravilhoso. Eu esqueci meu celular lá não sei onde. Nossa, eu consegui esquecer meu celular. Isso é maravilhoso. Sabe, quando você começa a esquecer a tecnologia, significa que você está pensando muito em você. Você está prestando atenção em você. E isso é muito importante. Então, eu recomendo aí que vocês entendam o que é alquimia. Eu trouxe esse papel hoje de o alquimista, né? Toquei aí na questão da imortalidade, que os alquimistas buscavam, o elixir da longevidade, né? E eu acho isso muito importante, porque quanto mais você vive, mais você aprende, mais experiência você adquire, e isso é bacana. Tá? Cuidar, o prolongamento de vida. Hoje, em daquela pesquisa, se fala muito do prolongamento da vida, né? Para que a gente consiga aí, cumprir com os nossos compromissos, para que a gente consiga não ir para a roda de Sansara de novo, aquele morre, reencarna, enfim. Todo mundo acha que tem que morrer, todo mundo não, mas uma parcela aí acha que nasceu tem que morrer, né? Sem ter objetivo algum do porquê tá aqui. Mas eu tenho que ser alguém muito bom, porque quando eu morrer eu vou para um lugar bom. Porra, mas aí tu vai ser alguém muito bom, vai fazer coisas boas, benefícios grandiosos para a humanidade, depois tu vai querer morrer. Por que você não vive mais um pouco para ver todo esse legado que você deixou? Né? Então, o prolongamento de vida, ele vem nesse aspecto de que você viva mais para ver tudo aquilo que você deixou para a humanidade. Então, isso é muito importante. É um absurdo isso. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Por isso que eu trago o papel da alquimia aqui para vocês estudarem a alquimia, olharem com mais carinho sobre a alquimia, porque a alquimia
não é só o prolongamento de vida. A alquimia ela vai te trazer um conhecimento além daquilo que você imagina. Em vez de você ir lá tomar uma aspirina, você vai lá e vai trabalhar um chá para você. Por que eu falo trabalhar um chá para você? Porque a alquimia tem a ver com a tua frequência, com o teu pensamento, com aquilo que você fala, com aquilo que você ingere. Então você prepara, entende? Você trabalha alguma coisa para ingerir no teu corpo. E quando você ingere com a intenção de que aquilo vai fazer bem para você, você é um grande alquimista, porque você vai curar o seu próprio corpo. Olha que legal, a alquimia te traz um conhecimento, nossos avós, nossos ancestrais, todos eles trabalhavam com a questão da alquimia. Grandes cientistas da igreja, eles trabalhavam com a alquimia. Grandes filósofos, os maiores filósofos do mundo trabalhavam. Isaac Newton era um grande alquimista, né? A própria história do Saint-Germain, procurem a história do Saint-Germain que eu coloquei aqui para vocês, que relatam que ele sempre tinha 45 anos de idade. O que esse cara fez para estacionar a idade dele no tempo, né? Para ele desintoxicar, né? Prolongar a vida dele e rejuvenescer. Nós já ganhamos um tabletinho, né, em Dáquila Pesquisa, já temos um que é da desintoxicação, uma tecnologia que vai diretamente no DNA para fazer essa desintoxicação a nível DNA. Nós já tivemos esse tabletinho aí, então é um maná, né, dá para chamar de maná, a gente ingeriu, e isso está trabalhando no nosso DNA, né, em certo nível de frequência aí. Depois vem do prolongamento de vida. Depois de desintoxicar, a gente vai ter uma outra tecnologia que é prolongamento de vida, para viver mais tempo, aprender mais, concluir com os nossos compromissos. Depois a gente vem aí para o rejuvenescimento, prolonga a vida e aí retarda esse envelhecimento, até uma janela chamada aí a janela transmutativa, onde vai dar tempo da gente adquirir um percentual muito grande dessa energia transmutativa em nossas células, né? Essa energia vibratória, carga vibratória em nossas células, para que uma janela principal se abra e a gente consiga aí, de uma forma eficaz, acelerar o nosso corpo para atingir outro nível de frequência em corpo, como a história de Jesus Cristo, né? Esse ensinamento que ele trouxe para nós, ele era alquimista, ele transformou vinho, água em vinho, ele era alquimista. O próprio Saint-Germain, que sempre tinha 45 anos, todo mundo via e relatava ele com 45 anos, né? Então, das datas ali, dá 112 anos, ele viveu 112 anos, que na época a expectativa de vida era 30 anos, se eu não me engano, por causa das doenças, enfim. E depois, lá na frente, reconta a história dele de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ele sempre com 45 anos. Então, olha que legal isso. Um grande alquimista, né? Então, ele preparava o próprio alimento, ele comia, preparava o próprio alimento dele, ele não jantava, ele não comia em casa de rei nenhum, né? Então, o Saint-Germain preparava essa história. É uma história muito incrível, assim. Eu digo para vocês estudarem ela, escutarem com carinho. Quem conhece os PDFs aí de Dáquila Pesquisa, da biblioteca de Dáquila Pesquisa, pode fazer um link aí muito legal, né, com o prolongamento de vida de Saint-Germain, então do Conde Saint-Germain, né? Então procura essa história, lê as pesquisas de Dáquila Pesquisas, e você vai fazer um link sobre esse prolongamento de vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Só deixa eu ler aqui alguma. O celular realmente é delicado, ainda mais quando a gente trabalha com ele. É muito, assim, radioativo, digamos assim. Interessante. Últimos dias venho pesquisando muito sobre trabalhar muito as plantas. Não sabia que junto à parte da alquimia, que era a parte da alquimia. A alquimia é a ciência principal de tudo, que reúne aí a crença que você tem. Não dá para dizer que é fé, enfim, mas o acreditar, o pensamento, a energia Kundalini, muito importante, né? Energia primária, digamos assim, energia telúrica, tem vários nomes aí, é muito importante para a alquimia também, né? As mulheres eram grandes alquimistas, né? E nessa área de
da Kundalini, e as mulheres elas têm um poder muito maior do que nós homens. Então, para a alquimia, elas são exímias alquimistas, cientistas, digamos assim, né? Só que a história apagou esse conhecimento, né? Que para nós aí, se tivesse esse conhecimento disponível, se o aluno entrasse numa sala de aula e ele aprendesse assim, olha, hoje você vai aprender sobre alquimia, você vai aprender sobre a energia dos alimentos, né? E tal alimento tem tal frequência, tal energia, enfim, assado e tal. Entende? A criança ela já ia pegando esses primeiros passos, mas não. Primeiro você conclui o teu colégio, depois você vai estudar não sei o quê, e aí depois você vai para uma faculdade para aprender sobre isso, né? Porque antes você não pode aprender. Então, olha um grande erro da educação do sistema, né? Da formação do sistema. Então, é o pensamento cartesiano, que coloca você dentro de uma caixinha e você tem que esquecer tudo aquilo que você é, porque determinada data da sua vida você vai aprender isso, né? E se perde um tempo crucial. E é aí que o sistema abocanha o ser humano, né? Aí que o ser humano se transforma gado, rebanho, né? E não consegue despertar de certas coisas, né? Então, muito cuidado aí com os vazios, a escassez, trabalhar muito fortaleza mental, fortaleza emocional, para que as coisas saiam da maneira que a gente quer. O pensamento altruísta, o pensamento para si próprio é muito, muito bacana, porque é pensando em si, transformando em si, que você transforma as coisas, mas não só em si, como isso vai afetar a vida de outros, como isso vai afetar a vida do outro que está comigo, que está do lado, que enfim, dos vizinhos, da comunidade em si, da população, da humanidade. Então, aquilo que eu faço precisa refletir em benefícios para muitos, certo? E a alquimia traz muito isso. Quando você começa a estudar alquimia, você começa a entender que você pode passar esse conhecimento assim como os nossos avós passavam para os filhos, e os filhos passavam para os seus filhos, seus netos, enfim, iam passando adiante. Então, tudo isso é muito importante. Estudem, entendam, busquem a história de Saint-Germain, repetindo aqui, busquem a história de Maria Judia, busca a história de Paracelso, busca a história dos grandes alquimistas. E aí vocês vão entender realmente o que é você conhecer o teu próprio corpo, tá? Porque a ciência que proibiu a alquimia, ela traz para você o que está lá fora, né? Tudo computadorizado para quê? Para que consiga controlar você. Quanto mais vazio você é, mais eles conseguem trabalhar a questão da tecnologia para você. Certo, gente? Então, hoje era isso. A Medusa já está com sono. Vou trazer uma palhinha para vocês sobre a alquimia. De novo, vou falar muito nesse assunto também. A alquimia é muito importante a gente trazer à tona esses assuntos também, né? Dinheiro é alquimia, gente. Dinheiro é alquimia. Dinheiro é energia, alquimia, entende? Então você precisa entender disso. Quanto mais você entende de alquimia, mais você entende de dinheiro também. Porque dinheiro é uma frequência, alquimia é uma frequência, é energia, vibração. Então aquilo que você vibra, sente dentro de você, você acaba colocando para fora, certo? Então o dinheiro também é alquimia. Pensa nisso, o dinheiro também é alquimia. Eu preciso estudar alquimia porque eu preciso entender sobre a frequência do dinheiro também, certo? Então, gente, eu vou prestar atenção no que está acontecendo hoje, amanhã e depois, certo? Vamos pensar mais na gente, vamos pensar em trabalhar o nosso sistema realmente, aquilo que importa, que interessa daqui para frente. Daqui para frente não, a gente já devia estar trabalhando isso há muito tempo, né? Mas a gente vai deixando, vai procrastinando, e é a hora de a gente colocar valores para nós. De 1 a 10, qual que é o valor que eu coloco para mim aí, qual é o nível de valor que eu coloco para mim, de 1 a 10. Eu coloco 10, então se eu coloco 10, eu vou me disciplinar a buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento na minha vida. Então tudo isso é muito importante. Gente, deixa eu ver aqui, certo? Gratidão, não sabia que tinha também. Nossa, preciso entender mais. Todos nós precisamos, todos nós somos ignorantes em alguma coisa, tá?
Então, não se sinta mal por, às vezes, ah, nossa, não tinha essa informação, não tinha tal. Todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Só que a gente precisa realmente ser curioso. A gente precisa ter curiosidade e ir em busca daquilo que a gente quer. Se a gente não tiver curiosidade, a gente deixa as coisas passar batido, entende? É o filtro, entra aqui e sai aqui. Então, tem que ter curiosidade. Então, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos e tá me ajudando muito. Eu que agradeço. Excelente, Marco, aprendendo com você também, né? Obrigada, se poder compartilhar conhecimento. Gente, o que eu estou trazendo aqui é bem raso, tá? É bem raso porque são coisas para gerar curiosidade, são assuntos para gerar aí uma expectativa, né, que você realmente queira aprender, queira buscar, tá? Então eu não conheço mais do que vocês, tá? Se eu conhecer alguma coisa é porque eu tenho alguma informação diferente, certo? Se eu tenho essa informação diferente e fez sentido para mim, eu apliquei e isso deu certo para mim, com certeza eu vou passar para todo mundo, porque é uma experiência, tá? Então, conhecimento, alquimia, isso é um estudo complexo, são vários níveis e camadas, exatamente. Entende? Então, você pode começar devagar, mas busca lá no passado. A igreja estudava muito alquimia, grandes cientistas da igreja eram alquimistas, entende? Então a igreja, ela condenou, a igreja condenou, mas ela nunca ficou para trás, entende? Ela condenava fora, mas lá dentro ela praticava tudo isso. Assim como enfim, condenava o sexo e tal, né? Lá dentro da igreja era diferente. Então, vocês não podem aprender. Somente essa parte aqui pode aprender, entende? Então, cara, assim, a gente tem que ir em busca daquilo que é importante para nós, tá? Mais uma vez, aí, beijo no coração de vocês. Fiquem em paz, fiquem bem, tá? Que vocês fiquem na paz, na alegria e na abundância que todos vocês merecem, tá? Muita vibração aí, gente. Ó, fortaleza mental, fortaleza emocional para que as coisas derem certo na vida, para que as coisas derem certo amanhã, certo? E ó, disciplina, prática e adquirir cada vez mais experiência. E fiquem vivos, prolongamento de vida. E o que o sistema me oferece, certo? A pergunta é, o que eles estão me oferecendo, certo? Se eles te oferecem, é porque existe algo por trás disso e você tem que prestar muita atenção, certo? Aqui, ó. Beijo no coração, tudo de bom para vocês.